Como eu posso me relacionar melhor com Deus? Esta pergunta nos leva a uma reflexão muito interessante a respeito do tema relacionamento. Eu pergunto então a você, como está o seu relacionamento com Deus? Todo relacionamento envolve reciprocidade. Significa que é uma via de mão dupla, onde eu recebo benefícios e ao mesmo tempo eu beneficio alguém. Também posso afirmar que o relacionamento envolve engajamento. Engajamento é a mesma coisa que uma dedicação exclusiva. Eu posso usar alguns exemplos de engajamento para que você possa compreender melhor. Marido e esposa, ambos precisam de um engajamento naquele relacionamento. Cumprir com seu papel. O homem cumpre com seu papel, a esposa cumpre com seu papel. O outro exemplo é do casal de namorados. Tanto o rapaz quanto a moça precisam cumprir com o seu papel nesse engajamento para que possam, no namoro, construir uma relação saudável, visando, quem sabe, no futuro, um casamento. Também eu posso usar como exemplo o do patrão e empregado. O empregado, apesar de receber o valor por causa do seu trabalho, ele precisa estar engajado naquele trabalho. A mesma coisa o patrão, que quer também ser beneficiado com o empregado, ele precisa estar engajado, dando bom salário, dando oportunidades para que o trabalho possa render e o empregado, no caso, ele possa também crescer junto na empresa. Isso significa engajamento. Posso ainda colocar um outro exemplo para justificar a minha fala sobre engajamento a respeito de professor e aluno. Quando o aluno cumpre com seu papel, ele estuda, ele faz as tarefas de casa, ele se dedica ao conteúdo e aos estudos, isso vai fazer com que ele progrida. Da mesma forma, o professor, ele tem um desafio muito interessante de repassar bons conteúdos para os seus alunos. Ou seja, o aluno está engajado e o professor também está engajado naquela situação. Então, quando existe relacionamento, existe engajamento. Romper com o relacionamento é romper com o engajamento e vice-versa. O nosso relacionamento com Deus também envolve engajamento. Se nós olharmos para o lado de Deus, a gente sabe perfeitamente que Ele cumpre com o seu papel se engajando conosco. Deus nos criou, Deus nos fez, Deus nos ama, Deus enviou seu Filho Jesus para que morresse por nós na cruz, Deus perdoou todos os nossos pecados, Deus nos deu a esperança e Deus nos deu a oportunidade da salvação eterna. Este é o papel de Deus, que está engajado com a gente, querendo o nosso bem. Aí nós nos perguntamos, Deus cumpre o seu papel, e nós? Como nós estamos nos engajando no nosso relacionamento com o nosso Deus? Para compreender melhor esse tema sobre engajamento, eu quero fazer aqui o uso do texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 6. Ali nós temos narrado a respeito do primeiro mandamento. E lá o texto de Êxodo 20, 1 a 6, diz bem claro, eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei vocês da terra do Egito, vocês não devem ter outros deuses além de mim. Por que Deus está dizendo isso? Porque o povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã. E nessa terra de Canaã haviam outros deuses. E Deus disse, eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor que comanda a vida de vocês. Vocês não podem ter outros deuses, vocês não podem ter imagens de escultura, vocês não podem adorar nenhum outro Deus. Aí nós nos perguntamos, mas quais seriam os deuses, quais seriam os ídolos que nós colocamos hoje na nossa vida? Em outras palavras, quem domina você? Quem domina você passa a ser o seu Deus. Quem domina você passa a ser o seu Senhor. Se é Deus que domina a sua vida, então você está numa linha legal. Entretanto, quando nós começamos a fazer uma análise da nossa vida, nós vamos perceber que nem sempre Deus está no comando da gente. Significa então que, para que nós possamos estabelecer um relacionamento melhor com Deus, nós precisamos criar rotinas. A rotina ela é fundamental nesse relacionamento. Se eu pego, por exemplo, uma rotina sua diária, você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é oração. Pelo menos nós imaginamos que as pessoas cristãs, elas oram antes de sair da cama. E pedem a Deus que Ele proteja e que esteja acompanhando a Ele durante aquele dia.
No entanto, quando você vai para o café, o filho não acorda, o irmão não acorda, a esposa não acorda, começa aquele estresse já de manhã. Aí você sai para o trabalho, sai para a escola, aqueles que estudam, no meio do caminho há uma barbeiragem de um motorista, ou chove muito e você precisa pegar um ônibus para o trabalho, e aquilo tudo vai começando a estressar você. No próprio ambiente de trabalho ou na escola, as coisas talvez não foram da forma como você imaginou. Você teve problema no trabalho ou você teve problema na escola. Isso fez com que você estivesse estressado. Aí você volta para casa cansado, chateado com o dia que você teve. Mas veja que de manhã cedo, você, ao levantar, você pediu que Deus lhe acompanhasse. Percebe? E muitas vezes nós não deixamos que Deus nos acompanhe durante o dia. Nós criamos situações de tensões durante o dia e a gente percebe que em muitos momentos nós esquecemos de que Deus está do nosso lado. O salmista diz que o Senhor anda do nosso lado como uma sombra que vai nos acompanhando. Ou seja, em qualquer momento da nossa vida, Deus está presente. Mas nós nem sempre fazemos caso disso. E nós queremos nos relacionar melhor com Deus, percebem que existe um contrassenso nisso aí. Então, eu volto a afirmar que nós precisamos criar algumas rotinas que vão facilitar a nós nos relacionarmos melhor com Deus. Quais seriam essas rotinas que nós podemos estabelecer? Por exemplo, a rotina da oração. A oração precisa ser um hábito. Desde manhã cedo eu levanto, antes das refeições, após as refeições, ao ir para o trabalho ou ao ir para a escola, antes de uma viagem, após uma viagem. Enfim, em todos os momentos eu posso ter o hábito de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então a oração pode fazer parte da vida da gente, é um hábito que nós podemos ter no nosso dia a dia. Uma segunda situação de rotina importante para nós estabelecermos para a gente é a palavra, a leitura da palavra do Senhor. Como você tem lido a palavra de Deus? Como você tem aberto a sua Bíblia Sagrada? Você tem feito os seus devocionais? Você tem aberto a Bíblia para estudar e ler esta palavra? O que Deus tem a dizer para você? E isto não é somente no final de semana, quando você vai à igreja ou em algum momento de estudo bíblico. A Bíblia não pode ficar simplesmente fechada em casa, empoeirando, mas ela precisa ser aberta. Pode ser nosso livro de cabeceira. Antes de dormir, talvez em vez de olharmos qualquer outra coisa, nós podemos ler a palavra do Senhor. Outro assunto importante nesta nossa rotina para nós nos relacionarmos melhor com Deus é a respeito da igreja. A igreja não é opção. A igreja ela é necessária. A igreja precisa fazer parte do nosso hábito semanal. Se a sua igreja, então, tem culto a cada final de semana, então vai a cada final de semana na sua igreja para adorar, louvar, honrar o nosso Deus. E dessa forma, então, ouvir também a sua palavra, participar da Santa Ceia e fortalecer a sua fé. Isto é um hábito semanal. Eu não posso me esquecer. Há muitas pessoas que colocam obstáculos, dificuldades para não irem à igreja. Qualquer coisinha, elas acabam ficando em casa ou arrumam outro compromisso. Não! Nós não podemos arrumar outro compromisso quando o compromisso que temos com o Senhor está em primeiro lugar, porque nós queremos nos relacionar melhor com Deus. Ainda eu posso usar aqui a importância do arrependimento quando eu estou errado, a importância de eu confiar sempre no Senhor em diferentes situações do meu dia a dia, e eu concluo dizendo que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero me relacionar melhor com Deus, então deixe que Deus guie a minha vida, deixe que o Espírito Santo, ele invada o seu ser, invada o seu coração, a sua mente e conduza cada momento, cada passo da sua vida. E aí sim, quando você está cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito são paz, amor, harmonia, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, autocontrole, paciência. Tudo isso são resultados do Espírito Santo agindo na vida da gente. Quer se relacionar melhor com Deus?
Então deixe Deus guiar você. Deixe Deus guiar a sua vida. Que o Espírito Santo faça parte da sua vida no seu dia a dia. Eu espero ter contribuído com esta breve reflexão a partir dessa pergunta: como eu posso me relacionar melhor com Deus? Deus abençoe a você ricamente e que você encontre caminhos, alternativas para buscar sempre a presença do Senhor. Se você tiver dúvidas, dificuldades para entender e compreender a respeito deste assunto, quer conversar com a gente, manda a mensagem que nós estamos prontos para ajudar você a compreender melhor este assunto. Um grande abraço e a bênção de Deus.